Noite, amém? Eu quero compartilhar com vocês o texto que tem sido servido de base para a reflexão dos irmãos, e eu pensei em 3 palavras que podem estar relacionadas a isso que eu vou falar aqui. Uma delas é relacionamento, a outra é hábito e a outra é atitude. Muitas vezes na nossa caminhada nós estamos esperando que Deus faça algo para a gente conseguir dizer não para o pecado. Conforme a dramatização que foi apresentada aqui, é uma luta diária. Conforme a irmã falou agora há pouco, muitas vezes a gente entende que o jovem e o adolescente, ele é mais bombardeado. O que está em questão não é nem tanto o bombardeio, mas o impulso. Porque o camarada de 60 anos também é bombardeado. E quando a gente pensa em pecado, geralmente a gente pensa em sexo ou cachaça. Mas o desejo de controlar os outros, a tristeza pela vitória dos outros, né? A dificuldade de lidar com a própria maldade enquanto a gente aponta cada maldade alheia, tudo isso está relacionado a algo que a gente precisa resistir para a gente se tornar parecido com Jesus. E eu não sei se você percebe que, ao contrário do pecado de ordem sexual ou do uso de entorpecentes, porque isso é gritante, não é mesmo? O camarada que traiu a mulher, a menina que engravidou, todo mundo vê. Mas agora, aquela pessoa ardilosa que puxa o tapete da outra, nem sempre a gente consegue. Então a gente muitas vezes lida com pecados cada dia mais terríveis. Eu costumo dizer que entre o adúltero e o fofoqueiro, embora ambos sejam pecadores, eu entendo que o fofoqueiro ele traz mais destruição, porque o adúltero prejudicou a sua família, a sua vida. Ele fez algo terrível contra ele mesmo, a história dele. O fofoqueiro não. Ele arrebenta com a vida do adúltero, com a vida do traído, com a vida da igreja e ainda sobra para o pastor. Entendeu? Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, se bobear é ele que espalha para as pessoas que não são da igreja o pecado do irmão. Então eu não sei se dá para perceber que olha o quanto todos nós, né, eu hoje estava falando na primeira Agostinho Porto que no quesito deu ruim, sobrou para geral. Não tem ninguém que escapa. Não sou o Capitão Nascimento não, mas se depender de nós ninguém sobe. Ninguém. Daí a coisa maravilhosa que é Deus rasgar o céu e na pessoa de Jesus pagar o preço da nossa salvação. Saber que a gente vai chegar lá não porque a gente é bonzinho, porque a gente não é. E detalhe, se você acha que você é bonzinho, possivelmente então você talvez seja o menos aí de todo mundo. Então é importante a gente pensar nisso tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus já foi dado a nós, e esse Espírito que clama Abba Pai já está em nós, desejando o colo do nosso amado Pai. Meu filho, ele gosta muito de ficar até mais tarde acordado, e nisso a mãe tem toda aquela questão, né, que a gente viu no YouTube de um ritual. Aí você vai apagar a luz, bota a musiquinha, tipo caixinha de música e tal, mas ele tá lá zoando o plantão. Quando ele fica comigo, eu deixo ele solto e ele fica engateando pra lá, pra cá, vai, não sei o que lá. Se eu cochilar ele grita, né, porque ele quer me ver acordado, e aí a gente vai vivendo, até que chega uma hora que ele tá tão derrubado de sono que ele vem chorando na minha direção e estende os braços. E quando ele faz isso, eu pego ele no colo, parou o choro, daqui a pouco ele dorme. Nós só precisamos estender os braços que o Pai nos socorre. Só precisamos disso, porque Ele está ali. E o que acontece? É que nós, infelizmente, não desfrutamos do poder da ressurreição que já está em nós. E aí, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente vive, embora na prática religiosa, sem desfrutar desse poder. Daí, onde eu concordo com o psiquiatra Paul Tournier, no livro Culpa e Graça, em que ele fala que boa parte do ambiente religioso está tomado
de enfermidade psíquica. Por quê? Porque as pessoas elas têm dificuldade de lidar com a sua culpa e para amenizar o sofrimento da sua culpa, elas procuram outros culpados. E aí elas apontam o dedo para todas as direções. Porque, vamos e venhamos, qual é o prazer de falar mal de alguém, se não o prazer de saber que o outro tem defeito? E por que o prazer de saber que o outro tem defeito, se não pelo fato de termos dificuldade de lidarmos com as nossas próprias misérias? Aleluia. Entende? É difícil, olha, eu quero ser um pastor top. Eu quero que todo mundo olhe para mim, pastor, e diga, pastor Roberto é visitador, ele visita todos os membros da igreja. Eu quero que as pessoas digam assim, gente, mas o meu pastor ele sabe de filosofia, teologia, direito, antropologia, psicologia. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas pensem, o pastor Roberlano é um excelente comunicador, ele não fala um né na hora que ele está falando. Eu quero que as pessoas digam, meu pastor é muito amoroso, ele é muito espiritual, ele ora 2 horas por dia de joelho, ele conhece grego, hebraico, aramaico e latim. Meu pastor ele é fenomenal, eu quero tudo isso. Ele é carinhoso, ele é sério, mas ele é brincalhão também, ele é jovem, mas ele é maduro. Eu quero tudo isso. Só que eu sou só eu. E aí, diante de uma situação dessa, o que eu faço? Se eu vejo a igreja de um colega que tem mais membros do que a minha, eu penso, ele deve estar vacilando alguma coisa, ele deve estar negociando com alguém, não, entende? O carro do cara é melhor do que o meu? Não, também deve negociar com os membros ricos da igreja, porque toda igreja tem um pessoal que tem um dinheirinho, né? E aí, claro, até na igreja de pobre tem um irmão que é um pobre um pouquinho melhor, né? E aí nesse caso, aí assim, ele deve estar fazendo média com esse pessoal, não sei o que, ou assim, por que isso? Porque dói eu reconhecer que tem algo que eu preciso melhorar. E que de repente aquele meu colega, ele me supera naquilo. Qual seria o caminho melhor? Eu ir nele e falar assim, Vladimir, como é que você conseguiu? Me dá uma dica. Mas não, eu chego na minha casa, o certo é chego a casa, né? Mas fica estranho, né? Falar certo, não fica estranho? Aí nisso, quando eu chego em casa tá errado, mas eu me sinto mais à vontade. E aí, quando eu chego, aí eu penso, é isso mesmo. Gente, como é que eles fizeram para trazer tanto visitante? Não, alguém prometeu uma caixa de chocolate, alguém prometeu alguma coisa, uma jantinha depois, não pode ter tanto visitante assim. Entende? Em vez de a gente querer aprender com o outro, como o outro melhorou no casamento, como o outro melhorou na saúde, como o outro melhorou, né, na sua graduação, não, vem esse sentimento. E aí, qual seria o melhor caminho? O melhor caminho seria o andar no Espírito. E o andar no Espírito não tem a ver com a prática religiosa, porque eu posso estar agora, nesse momento, usando o momento da pregação para de repente te atacar. É uma prática religiosa, mas se ela não for no Espírito, ela vira manipulação, ela vira carne. Mas oração não, pastor, porque o crente que ora, depende. O meu pedido de oração pode ser, né, para falar assim, irmão, vamos orar pela irmã Denise. Aí alguém, por quê? A menina não sabe da maior. O que é, menino? Fala! Né? Não, porque a nossa irmã, tadinha, ela fez isso. É reunião de oração. Entende como é que o ritual sozinho não é nada? E às vezes a gente se apega ao ritual. Eu oro tantas horas por dia. Mas qual oração? Porque uma coisa é orar em público. Eu não posso chegar aqui, orando em público, e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu estou cobiçando minha vizinha. Isso eu não posso fazer, né? Agora, lá no quarto trancado, eu posso contar tudo para ele. E às vezes no quarto trancado eu estou o quê? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, sempre terra. Eu não sei o que é sempre terra, mas meu pastor fala, eu acho bonito, é sempre terra, imortal, não sei o que lá, tá entendendo? Derrama a tua Shekinah, também não sei o que é Shekinah, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, e estou repetindo por aí, né? A gente toca no rádio, se toca no rádio é coisa boa. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, eu estou fazendo isso tudo, mas às vezes a minha vontade sabe, chegar para Deus e mostrar que eu sou bonzinho. Quando Deus sabe que eu não sou. Pedro, você vai me negar? Vou não, Senhor. Por ti eu darei a minha vida. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Esse mesmo cara é o cara que falta o culto. Entendeu? Mas ele vai para a terra Romar, onde Deus mandar. Mas ele falta o culto. E aí nesse caso, diante dessas situações,
eu verifico que a gente tem uma oportunidade muito grande, sabe, de desfrutar do poder de Deus, de ganhar as vitórias do eterno. Alguém pode me emprestar um relógio? Porque não tem na parede não, tem? Fica à vontade, pastor. Então tá bom. Aí nesse caso, o bom de ser pastor de fora é isso, né? A gente é bife com frita, rapaz. Lá na igreja eu tô doido para alguém falar isso para mim, mas lá eu sou arroz com feijão. E aí nesse caso, né, em relação a isso, o que acontece? Muitas vezes, obrigado, meu irmão. Aí, esse dá para eu enxergar depois dos 40, né? Porque chegou uma fase na vida da gente, né, que a gente já começa a fazer assim para ler, né? E aí nesse caso, meus irmãos, muitas vezes a gente tem o poder da ressurreição em nós. Jesus já nos salvou, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. O Espírito já está em nós. Por que os evangélicos estão assim? Por que a igreja está como está? E aí eu entendo que tem a ver com a nossa parte do processo. Por isso eu quero falar sobre relacionamento, hábito e atitude. Quando eu vejo aqui no versículo 10, meu filho, se os maus homens tentarem seduzi-lo, não ceda. E aí eu verifico o seguinte: o meu filho, e se os maus homens, com quem você anda? Com o seu pai que te orienta ou com os maus homens? Existe, por exemplo, aquela situação em que o rapaz, ele recebe um conselho do seu pai, mas ele também recebe conselho dos coleguinhas. E aí, ele muitas vezes ouve os colegas, mas não ouve o seu pai. Eu não sei se o seu pai é perfeito, não sei quais são os defeitos dele, mas uma coisa eu sei: você chegou até onde você chegou, porque seja pai, seja biológico, ou porque cuidou de você, não sei, né? E aí o que acontece? Ele caminhou contigo desde quando você era pequeno até agora. Seus colegas apareceram no outro dia. Quem você acha que tem mais comprometimento com você? E vamos lá, se der ruim, na hora que você fizer aquilo que os colegas falaram, quem você acha que vai estar do seu lado para você dar a volta por cima? Será que são os colegas ou a vida deles vai ir para frente? Ou é o seu pai? Estou dando um exemplo. Claro que ele talvez fique cheio de bronca de você, ele fique chateado com você, mas possivelmente ele é mais propenso a te ajudar do que os colegas. A mãe, na hora, por exemplo, da revista íntima no presídio, quem é que vai? E aí eu pergunto, será que ela precisava passar por isso? E aí a gente vai pensando nessas situações todas. Eu prefiro escutar aquele que me pega nos braços, aquele que trocou minhas fraldas, aquele que cuidou de mim, aquele que me ensinou a andar de bicicleta, aquele que ficou noites sem dormir junto comigo, aquele que me chama de meu filho. Ou eu vou dar ouvido à rapaziada que fala assim: vamos ali, papo de futuro, hein? Então é importante que eu e você, sabe, paremos para pensar nisso. Minha mãe tinha um ditado que, minha mãe falecida já, mas eu guardo até hoje. Ela dizia: diga-me com quem andas, eu te direi. Tem gente com mais de 40 aí, entendeu? E uma outra que ela dizia: quem se mistura com porcos? Eita, eu pensei que era um trabalho de juventude. Então o que acontece? Eu cresci escutando esse negócio. E sabe o que a gente diz quando a gente é mais novo? Ninguém faz a minha cabeça. Tá legal, então por que se gasta milhões, bilhões de propaganda na televisão e na internet se ninguém faz a cabeça de ninguém? Se ninguém faz a cabeça de ninguém, por que uns 30, 40 anos atrás, o beijo hétero era uma coisa que, assim, havia um certo cuidado na televisão, o horário para se passar. E hoje a gente vê homens, às vezes, no ônibus, correndo para ver se vai ter ou não o beijo dele.
Você acha que ninguém faz a cabeça de ninguém? Chegamos ao ponto de ter o beijo das colegas, né? Então a gente vê, né, ícones da dramaturgia como Natália Timber e Fernanda Montenegro. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer um dia, mas a sociedade chegou a um ponto, não, eu espero que vocês estejam entendendo, eu não estou criticando a dona, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Não pode mais falar assim, porque senão, né, eu sou fundamentalista e intolerante. Agora, eu não estou aqui criticando a pessoa que faz o beijo gay, eu só estou dizendo que olha como a mentalidade mudou, é isso que eu estou dizendo. Aí eu pergunto, a gente é influenciável ou não é? Aí talvez alguém diga, mas Jesus ele foi lá na festa de Mateus e conversou com o pessoal. Jesus foi para contagiar, Jesus não foi para absorver. A gente embola as coisas, porque quando é para contagiar a gente não faz. Cadê a questão de ir na festa daquele parente para a gente de alguma forma dar um bom testemunho? Agora para dançar, Macarena, aí eu posso. Entende? Agora quando é para testemunhar, aí é difícil. Então eu não sei se dá para perceber que os seus relacionamentos, eles influenciam o seu destino. De repente o contato com alguém que conhece alguém te coloca no emprego. De repente o contato com alguém que conhece alguém te coloca no corredor de hospital. Com quem você anda? Hoje o pessoal que trabalha com coaching fala sobre modelagem ou modelamento, eu não sei qual é a palavra certa aqui, né? Até porque eu não tenho dinheiro ainda para fazer nem o curso e nem para ser coachado, não dá, né? Mas nem para ser orientado por um coach. Então o que acontece? Se fala muito sobre alguém que você tem como referência. Quem serão as pessoas que serão referência para você? As pessoas com quem você convive, aquelas que você admira. E de repente a pessoa com quem você convive, a pessoa que você admira, é uma pessoa que está indo procurar. E você está indo de ralo junto. É interessante que nem eu agora usei o exemplo, né, de o pastor Vladimir ser bem sucedido e eu não ser. E nisso que nós somos amigos, eu colo com ele e pergunto, como é que você conseguiu? Agora em contrapartida, se eu tenho um colega que é outro invejoso, que fica achando que todo mundo que tem oportunidade porque fez alguma malandragem. Se todo mundo que é estudioso é frio e não é espiritual. Se todo mundo que é isso, que é aquilo, não sei o que, eu vou colar com esse cara e vai fazer sabe o que? Vai me envenenar. E eu vou começar a ter um olhar negativo também dos outros. Quer ver uma coisa interessante? Todo mundo aqui foi bastante tocado com a dramatização. E aí, nesse caso, chega na hora de ir embora para casa, aí de repente eu estou indo abençoado, mas gente, que culto tremendo, que coisa maravilhosa e tudo e tal. Aí digamos que quem vai comigo fala assim, pronto, já acendeu. O que é fulano? Como assim? Ah, fala sério, né? Você viu aquilo? Pronto, já começou. E qual é o problema? A gente não percebe, porque como a gente gosta dos amigos que a gente tem, a gente está sempre defendendo. Aí às vezes a mãe fala assim, olha, o pai fala, olha, o pastor fala assim, olha, ninguém entende fulano, mas eu vou mudar fulano. Já viu essa frase? É difícil a gente se mudar, gente. Quantas vezes a gente fala que vai fazer regime, vai fazer dieta, vai fazer atividade física? Já viu quantas vezes? Esse, já está chegando agora aí 2019, falta 3 meses. Aí eu lembro da Simone, né? Então é Natal, o que você fez? Tá dando para entender? E aí você, lá atrás, no final de 2017, você disse que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí, o ano termina, entendeu? E aí, quantas vezes a gente não se dá conta? Agora, cola com alguém que está avançando, você não vai querer fazer feio. Não vai. Entende? Você, por exemplo, está trabalhando num setor, e aí você produz
4 peças. Chegou um funcionário novo que no mesmo tempo que você faz 9 peças. Você não vai querer deixar o novato te passar para trás. No dia seguinte você já está melhor. Agora digamos que você chegou numa empresa, você faz 9 peças. E aí o cara mais antigo, ele faz 7 e fala assim, não esquenta a cabeça não, relaxa. A tendência é fazer o quê? Ir se acomodando, seu padrão de excelência vai diminuindo. Entende? A praticar as virtudes não salva, mas produz excelência. O problema é que a gente tem um extremo ou outro. Tem gente que quer praticar as virtudes para conseguir ganhar o coração de Deus. Fala sério, Deus é perfeito. Entende? Até que ponto eu estou pregando aqui porque eu quero te edificar ou quero aparecer? Falar em aparecer, vai lá, clica no canal YouTube, tá bom? Roberlan Julião, palavra simples. Voltando para cá. Eu quero edificar você ou quero aparecer? Entende? Aí eu pergunto para você, quando a gente vai tocar em algum lugar, a gente está querendo casa cheia ou está querendo a presença de Deus? Quando, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho na casa de alguém, a gente vai na casa de alguém que dá lanche no final, ou aí na casa de alguém que não dá lanche? Então a gente precisa observar que esses somos nós. Então, já que eu tenho consciência da maldade que é no meu coração, quando um camarada chega e fala assim, bom mestre, bom é Deus. Ou se Jesus falou isso, sou eu que vou achar que sou alguma coisa? Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente precisa o quê? Eu vou me relacionar com quem está crescendo. Eu vou me relacionar com quem está avançando. Se eu, por exemplo, estou malhando, eu quero aumentar, né, minhas fibras musculares, eu vou colar com um camarada que é disciplinado e não está tomando veneno. Eu, por exemplo, se eu estou estudando algum tipo de língua estrangeira, eu vou colar com aquele camarada que eu vejo que ele se desenvolve melhor do que os outros. O que você faz? Entende? Quando eu vou fazer um concurso, eu vou colar com aquele cara que, poxa, agora, se eu colar com a rapaziada da moleza, sabe o que vai acontecer? A gente morre e fica tudo aí, acho que não tem cabeça com isso não. Tá, mas enquanto não morre? Já reparou? Morre o pessoal, né, que está na correria e tudo e tal. Mendigo é mais difícil de morrer, gente. E é uma vida mais sofrida. Entende? É. E muitas vezes a gente não se dá conta. Ou você acha que todo mundo que está na sarjeta nasceu na sarjeta? De repente teve uma vida melhor do que a nossa e tem uma formação maior do que a nossa. Mas entende? Com quem você anda? Filho meu, olha os homens maus. Talvez alguém diga, não, fulano é legal. Quem é legal não vai te arrastar para o buraco. Quem é legal não vai te afastar de Deus. Quem é legal não vai desonrar os teus pais. Quem é legal não vai desonrar o seu pastor. Quem é legal vai querer que você cresça, que você se promova. Quem é legal não vai querer te levar para o nível baixo que ele está, mas vai querer aprender contigo a aumentar de nível. Agora, sabe qual é o problema? A gente às vezes sacrifica a vida da gente por causa de um relacionamento que não vale a pena. E lá na frente, sabe o que a gente fala? Fulano me traiu, fulano me enganou. Negativo. Pastor Roberlan Julião, palavra simples, tá bom? Chegou e trouxe aquela mensagem naquele dia. Eu escutei, mas eu achei que não era bem assim. Aí como é que a gente ora? Senhor, tu sabes. É mais ou menos assim. Indo para o segundo verbo, a gente observa, né, que ele está dizendo, filho meu, que se os maus tentarem seduzi-lo, e aí eu falei sobre relacionamento, em relação à questão da sedução. Quais são os seus hábitos? Todos nós temos rituais diários. Agora, devido à dificuldade, né, porque graças a Deus, essa noite ele foi dormir meia-noite, mas geralmente ele dorme 2 da manhã. A gente tem agora a campanha dos 40 dias de oração. Eu já pedi a irmã, coloca no relógio de oração, pastor, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã eu estou lá.
Aí eu vou estar orando pelo rebanho e orando para ele dormir, né? Senhor, abençoa a irmã fulana, faz esse garoto dormir. Senhor, cura o irmão Beltrano, faz esse garoto dormir. Senhor, abençoa o meu ministério, faz esse garoto dormir. Opa, Deus te abençoe, diabo. E aí, nesse caso, diante dessa... Oh, aleluia. Diante dessa situação, o que acontece? Eu estou lá. Chega de manhã para levantar, é complicado. Aí eu pego o meu celular, deixa eu ver, esse é o cadê isso? O celular 01, né? O 985536774 que eu divulgo para todo mundo. Aí o 01, que eu tenho 4, tá, gente? O 01 é o que tem um som mais alto para despertar. O 03 é esse que está filmando aqui. E esse eu não vou dizer o número agora. E aí, nesse caso, o 01 eu boto para tocar ou na sala ou na cozinha. Porque quando ele toca, meu coração acelera. E aí eu levanto rápido, porque eu sei que se eu não levantar rápido, o neném acorda. E se ele acordar, deu ruim. Aí eu não faço mais nada, né? Então, nesse negócio, eu coloco lá para despertar. Daquele jeito. Por quê? Porque eu sei que para mim vai ser difícil levantar mais cedo. Então eu já sei como eu sou, para eu não me sabotar, eu vou aprender a lidar com a minha dificuldade. O camarada que ele luta contra o diabetes, né? E não vamos achar que diabetes é a mulher do diabo, tá, gente? Ou diabetes. Quando eu luto contra o diabetes, eu preciso ter uma estratégia. Eu não posso me encher de comida como a outra pessoa. Eu tenho que ter uma estratégia. Se eu sou míope, eu não posso me dar o luxo de fazer uma gracinha que nem uma outra pessoa. Eu tenho que ficar atento. Eu tenho que usar a lente certa, o grau certo, para a coisa não ficar pior. Ah, mas o cabelão é baratinho. Vai. E aí, nesse caso, se eu tenho algum outro problema de saúde, eu preciso travar uma estratégia. E qual é o nosso caso? Somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e por isso todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que eu e você estamos vendidos ao pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. O bem que eu quero fazer eu não faço. O que eu desejo fazer, isso eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas esse mesmo cara que fala isso é um cara que está solto, planta igreja, está preso, escreve carta. Ou seja, eu aprendo a lidar com as minhas limitações, eu aprendo a lidar com as circunstâncias. E aí eu pergunto, qual é o ritual que você tem? Nenhum pastor tem, com certeza você tem. Com certeza você tem. Alguns têm o seguinte ritual, levanta, zap, 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 zap. Aí fica. Vamos mandar em direta, olha a treta, isso igual, videozinho, é um ritual. Aí tem aquele, né, que levanta, vai ler sua Bíblia. Tem aquele que levanta, né, vai fazer outra coisa, sua higiene pessoal, mas todo mundo tem um ritual, todo mundo tem um passo a passo. E agora eu pergunto, o seu é intencional? Você quer fazer o vestibular, está separando quantas horas para estudar? Você quer comprar um celular legal no final do ano, está separando quanto por mês? Talvez você diga, nada a ver não, o doce de amendoim custa R$365 se você comer todo dia até o final do ano. O que eu compro é R$1, mas tem lugar que é R$1. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Quais são os seus hábitos? O que você está fazendo? Existem coisas que eu e você, né, a gente às vezes não se dá conta que nós construímos nossa história. Com licença, por favor, desculpa, obrigado, um sorriso, coisas simples que podem tornar o nosso dia em casa melhor. Às vezes tem situações que eu e você não paramos para perceber que nós só somos seduzidos porque não estamos muitas vezes antevendo a situação. Antevendo. Eu usava uma expressão que eu não uso mais, né? Quando eu falava sobre tentação, eu falava daquela mulher que passa na rua e as feias têm inveja. Até que um dia uma aluna mandou uma mensagem para mim: o que significa feia ter inveja? Aí eu falei: é uma piada machista e sem graça, irmão, não vou brincar mais com isso não. Mas o que acontece?
Quando o indivíduo, ele sabe que se ele passar ali, ele vai ver aquela senhora, não passa, ué. Eu preciso tornar as coisas mais atrativas, mais difíceis. E as coisas menos atrativas, mais fáceis. Eu quero parar de tomar refrigerante, eu não posso ter Coca-Cola na minha geladeira. Entende como é que é? É simples o negócio. Porque quando eu pensar em beber Coca-Cola, eu vou ter que ir em outro lugar, eu vou ter que não sei o que lá, mas o que tem? Só tem laranja, e tem que fazer suco, tem que espremer, não sei, mas só tem laranja, vai ser laranja. Entende como é o negócio? Então, lá em casa a gente fez uma estratégia. Eu odeio arroz integral, mas eu quero passar a comer. E aí eu falei para a Gisele, a gente compra 1 quilo do normal, ou normal, o refinado não é normal, né? Mas a gente aprendeu o que é. E aí nisso eu compro 1 quilo do refinado e 1 quilo do outro. Acabou um, eu como o outro. E a gente vai devagarzinho, devagarzinho. Sabe, às vezes a gente quer de uma hora para outra, eu quero orar 2 horas de oração. Pô, filho, se você não ora 30 segundos, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E aí o que acontece? Você vai pular dali para 2 horas, vai gradativamente, vai criando hábito. E aí o texto está dizendo para a gente, olha, quando eles vierem seduzi-lo, por que as pessoas nos seduzem? Porque já tem algo em nós que já está ali inflamado. Quais são os momentos que eu vou ser mais frágeis em relação a atrair a minha esposa? Quando o meu casamento está frágil. Então o que eu preciso fazer? Ter todo o cuidado do mundo para que essas coisas não aconteçam. Quando, por exemplo, que o casal de namorado, né, vai, como é que eu posso dizer, saborear a sobremesa antes do almoço, o que vai acontecer? É simples. Eu já sei que a coisa pode acontecer, eu vou me precaver. Lugares públicos, vamos orar mais. Gente, nada melhor do que oração, rapaz, é incrível. Né? A coisa está quente, né? Tal. Vamos orar? É incrível. É estranho, você pensou em Deus, aí o que acontece? Já ficou um pouquinho mais complicado para continuar o intento. Né? E aí, diante dessa situação, sabe, você precisa travar uma estratégia para você manter a sua carne ali. Você precisa estar vivendo crucificado com Cristo, porque você está debaixo da graça, então o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas por que isso acontece? Porque eu ainda não me considero morto para o pecado. De vez em quando aparecem alguns que tentam me provocar a algumas coisas. Sabe como é que é, né? A gente é pastor, então a pessoa dá alfinetada, você se desequilibra. Quando você se desequilibra, a pessoa lá é pastor. Entende? E aí nisso, eu tenho mais a perder do que algumas pessoas. Então a pessoa vem, aí eu estou morto para isso. Eu estou morto para essa provocação. Eu estou morto para esse negócio. Eu estou morto para essa tentação. Por enquanto eu ainda não estou morto para o mineirinho, gente. Mineirinho está difícil vencer. Coca-Cola não bebo mais, não bebo refrigerante nenhum, mas mineirinho está difícil. Né? Gente, ó, na minha dieta, 3 coisas